Imagine a seguinte situação. Você está em um dia comum, talvez indo ao banheiro de uma escola ou de algum prédio antigo. Tudo parece normal até que, de repente, uma sensação estranha começa a tomar conta de você, como se estivesse sendo observado. E quando você olha para o espelho, vê algo que nunca deveria ter visto. O que parecia ser apenas uma rotina simples se transforma em um pesadelo que você jamais esqueceria. E o mais aterrorizante, essa história é real. Essa história aconteceu com um amigo de um amigo, mas poderia muito bem ter sido com você. É a história de Lucas, um jovem estudante que teve uma experiência aterrorizante com a loira do banheiro. E essa experiência mudou sua vida para sempre. O que ele não sabia é que a lenda que ele achava ser apenas uma história assustadora para contar aos amigos era muito mais real do que ele poderia imaginar. A loira do banheiro é uma das figuras mais temidas do folclore urbano brasileiro. Ela é descrita como um espírito vingativo que habita banheiros, especialmente os de lugares antigos e esquecidos. A lenda é passada de geração em geração e quem se atreve a invocá-la normalmente acaba se arrependendo. Mas o que está por trás dessa história? Por que essa figura fantasmagórica aparece e o que ela quer de quem a invoca? Lucas era um adolescente comum, que estudava em uma escola pública no interior de São Paulo. A escola era antiga, com corredores largos, portas de madeira rangendo e banheiros com azulejos que pareciam ter sido colocados décadas antes. Tudo isso dava à escola uma atmosfera sombria, e rumores de assombrações eram comuns entre os alunos. Desde o início, Lucas ouviu falar da loira do banheiro. No começo, ele pensou que tudo não passava de uma história para assustar os calouros. Mas à medida que ele ia conhecendo melhor a escola e seus colegas, mais ele ouvia relatos sobre o espírito. Diziam que ela era uma mulher de cabelos loiros, com um olhar vazio e uma presença assustadora, que habitava o banheiro da escola e atacava aqueles que ousavam invocá-la. A lenda falava que para invocá-la, bastava ir até o espelho do banheiro, olhar para o reflexo e repetir seu nome 3 vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Muitos diziam que era uma brincadeira inofensiva, uma forma de desafiar o medo e testar a coragem. Mas Lucas, como muitos outros, não sabia o quão perigoso isso poderia ser. Num dia qualquer, após o intervalo, Lucas estava indo ao banheiro. Era tarde e os corredores estavam quase desertos. Ao entrar no banheiro, ele sentiu uma brisa estranha, fria, como se algo estivesse fora de lugar. O banheiro estava vazio e ele não se importou. Olhou para o espelho, pensou por um instante e, meio zombando da lenda, decidiu testar se realmente acontecia alguma coisa. Ele se aproximou, encarou o próprio reflexo e falou em voz baixa: loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Nada aconteceu de imediato. Lucas riu de si mesmo, pensando que tudo aquilo não passava de uma mentira. Mas logo, uma sensação de frio tomou conta do ambiente. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse observando. O som do banheiro parecia distante, abafado. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Foi então que ele notou algo estranho no espelho. O reflexo de Lucas começava a mudar. A luz do banheiro piscava, e por um segundo ele viu uma figura atrás dele, refletida no vidro. A primeira reação de Lucas foi virar-se rapidamente, mas ao olhar para trás não havia ninguém lá. Seu coração começou a bater mais forte, e a sensação de estar sendo vigiado só aumentava. Mas o pior estava por vir. Quando ele se virou de volta para o espelho, ele viu pela primeira vez a loira do banheiro. Ela estava ali, refletida, mas não como uma pessoa normal. Seus cabelos loiros estavam molhados e sujos, e seu rosto era pálido demais, quase espectral. Os olhos dela estavam vazios, como se não houvesse alma nenhuma ali. E o sorriso que ela exibia não era um sorriso amigável, era uma expressão monstruosa, uma mistura de raiva e sofrimento, algo que não pertencente a este mundo. O terror se apoderou de Lucas. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam como que colados ao chão, como se uma força invisível o impedisse de se afastar. A loira do banheiro se aproximou lentamente, seus passos ecoando num ambiente silencioso. E foi nesse momento
que Lucas sentiu um arrepio gelado na espinha e soube com certeza que algo terrível estava prestes a acontecer. A figura refletida começou a se mover de forma estranha, como se estivesse saindo do espelho. Lucas, desesperado, tentou se afastar, mas a porta do banheiro parecia trancada. A sensação de sufocamento aumentava e ele sabia que precisava sair dali imediatamente. A loira do banheiro se aproximava cada vez mais, sua mão levantada como se fosse tocá-lo. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Nesse momento, o som de passos apressados ecoou nos corredores. Alguém estava chegando. A porta do banheiro se abriu de repente e Lucas, sem pensar, se jogou para fora, correndo como nunca. Ele não olhou para trás, mas sabia que a loira estava atrás dele. O ar estava pesado e frio, e o medo o fez correr mais rápido, como se sua vida dependesse disso. Quando ele finalmente conseguiu sair da escola, sua respiração ainda estava acelerada. Ele se sentou no banco da praça em frente à escola, tremendo. Seus amigos o procuraram, e Lucas, com os olhos arregalados e o corpo ainda em choque, tentou explicar o que aconteceu. Mas ninguém acreditou. Eles disseram que ele estava apenas assustado, que tudo não passava de um pesadelo. Mas Lucas sabia o que viu. Ele sabia que a loira do banheiro era real. Após aquele dia, Lucas nunca mais entrou naquele banheiro. Ele evitava espelhos e a cada reflexo que via, sentia o medo voltar. A loira do banheiro não o deixou em paz. E ele sabia que, se tivesse feito um movimento em falso, ela teria o levado para aquele lugar escuro e vazio, de onde não haveria retorno. A lenda da loira do banheiro continua assombrando escolas, hospitais e prédios antigos, com relatos de jovens que, como Lucas, desafiaram o espírito e se arrependeram amargamente. Alguns dizem que, para cada invocação, há uma consequência. E quem brinca com a loira do banheiro geralmente paga o preço. E você? Acredita na história da loira do banheiro? Já teve uma experiência parecida? Deixe nos comentários e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. E se você está em busca de mais histórias aterrorizantes, um outro vídeo está aparecendo na tela agora. Não perca, porque o mistério nunca acaba. Até a próxima. E lembre-se, cuidado com o espelho.